Antes do ESG, o objetivo de qualquer empresa era lucro. Depois do ESG, o objetivo de qualquer empresa passou a ser lucro. Nada mudou. O ESG simplesmente expandiu isso. Até porque uma empresa agrega valor para a sociedade quando ela gera riqueza, cria empregos e paga impostos. O ESG expandiu isso para ela conseguir criar mais riqueza, criar mais empregos e talvez pagar menos impostos. O problema é que algumas pessoas desavisadas ou mal intencionadas querem que você acredite que ESG é opressão. Na cabeça delas, se você tiver que contratar 4 pessoas, uma tem que ser trans, uma tem que ser negra, uma tem que ser eficiente e uma tem que ter o cabelo azul. Não funciona assim. Na cabeça delas, se você tiver que mandar alguma correspondência para algum lugar, tem que ser um carro elétrico, senão não manda. Agora, e se essa tecnologia não estiver disponível? E se essas pessoas não aplicarem para a vaga? E se for uma empresa familiar e você preferir simplesmente contratar parente? ESG não é opressão. ESG é abundância. E afinal, qual é a sua opinião sobre isso? Eu sou o Jesse e você está no Papo de Gestor, o nosso bate-papo sobre gestão de carreiras, empresas e projetos. Seja muito bem-vindo, já chegue chegando e quebrando a tradição aqui, vou te falar para mandar esse vídeo para 5 pessoas. 2 pessoas que você gosta, que de repente até se interessem pelo assunto, 2 pessoas que você não gosta, de repente até refaz a amizade, e até o famoso peguete. Já manda logo esse vídeo para todo mundo e a gente já começa a brincadeira logo. O tema de hoje é ESG, ou se você preferir, ESG. E a pergunta é, quem ganha com isso? É uma bandeira que começou a ficar mais famosa nos últimos tempos e muita gente ouve falar, nem todo mundo entende o que é. Então a gente vai tentar entender as perguntas que essa sigla traz e como a gente pode se relacionar com isso. Então, premissa da vez é, Job Academy é uma empresa de prestação de serviços que ajuda empresas a aprimorarem os processos dela na questão de gestão. ESG necessariamente entra nisso. Por quê? Algumas empresas já cresceram e agora querem expandir o mercado. ESG é abundância. Vou ficar batendo essa tecla a conversa inteira aqui. ESG é abundância. Algumas empresas querem expandir o mercado, querem mudar de nicho, querem aumentar o nicho, ou simplesmente querem ser mais eficientes. E ESG justamente ajuda elas a fazerem isso. Vou começar pela pergunta óbvia, né? Você ouviu falar de ESG ou ESG e quer entender o que é o raio do negócio. ESG, a gente tem que entender o seguinte: as pessoas trouxeram ESG com a voz de escassez, com a lente de escassez, no sentido de que se você aplica ferramentas de ESG, você perde. Se você aplica ESG, você está restrito a alguma coisa. O jeito que elas pintam ESG dá a impressão que elas estão falando de socialismo. E não é verdade. ESG, mais uma vez, é abundância. ESG é sinônimo de boa governança. Então vamos tentar entender aqui quais são as perguntas que a gente pode se fazer para entender melhor isso. Eu separei para você aqui uma série de perguntas, eu vou te mostrar uma a uma para a gente conseguir entender o raciocínio que o ESG permite a gente ter. Então, pegando uma série de perguntas que te ajuda a entender como o ESG representa essa maximização de uma operação comercial, a gente pode fazer as seguintes perguntas. Por exemplo, quem mais pode lucrar na operação? Quem mais pode ser empregado? Que outros mercados se abrem ao trazer mais gente para a mesa? Quanto mais podemos usar um mesmo recurso sem esgotá-lo? Como podemos produzir ao invés de criar lixo? Como garantir que outras comunidades e outras gerações também irão viver melhor, produzir melhor e consumir melhor? Quando você pensa em ESG, seria legal você pensar em investimento, ou melhor, reinvestimento. Em um outro papo de gestor, a gente falou sobre os jogadores da cadeia comercial, os jogadores de uma operação comercial. Falamos lá dos stakeholders, a empresa, os investidores, os fornecedores, os trabalhadores, os consumidores, o público em geral e o meio ambiente. Dentro dessa filosofia do ESG, todo mundo ganha mais. Então não é que a empresa ganha menos, é que outras pessoas também ganham mais. Vamos entender aqui a ideia de investimento. Você investe necessariamente pensando em ter lucro. E se a empresa abraça a bandeira errada, ou abraça a versão errada, ou melhor, tem uma interpretação errada desta bandeira de ESG, ela vai lucrar menos. E como ela lucra menos, você vai deixar de investir.
Então empresa nenhuma, em sã consciência, vai querer lucrar menos. Por isso, ESG é abundância. Se você esquecer tudo que a gente conversar hoje, só lembre disso. ESG é abundância. Então você quer se aposentar e investe numa empresa. Talvez um dia quer se aposentar. Ou até acho mais legal se aposentar mais cedo. E aí você escolhe uma empresa que tenha governança certa, que tenha administração certa, que pensa no ciclo inteiro. E pensando nesse ciclo inteiro, você investe, você ganha, a empresa ganha abundância. Ninguém consegue, empresa nenhuma vai conseguir chegar no banco e pagar a prestação, ou pagar uma conta, ou pagar um contrato, ou algum valor a ser pago, com gratiluz, com gratidão, com bem, com carinho. Não existe isso. É dinheiro. Comércio é dinheiro. E o ESG não mudou essa regra. Então, primeiro o valor de qualquer negócio é lucro, antes e depois do ESG. A gente está aqui falando de ESG, mas ninguém definiu o que é ESG até agora, né? Então vamos lá. ESG, evidentemente, uma sigla inglesa, ou ESG, significa Environmental, no sentido de meio ambiente, natureza mesmo, Social, de social, e Governance, de governança, de boa administração. Então essa sigla junta, esses três pontos unidos, permitem que você tenha uma melhor administração dos recursos que você já tinha antes. Então não é gratiluz. Então é interessante a gente entender aqui que antes do ESG e depois do ESG, o primeiro valor de uma empresa continua sendo lucro. Sempre foi, até onde eu entendo, sempre será. Você não vai conseguir chegar, empresa nenhuma vai chegar num banco e pagar uma prestação com gratiluz. Ninguém vai chegar no cartório e dar um abraço no oficial. Então a questão aqui realmente depende de resultado. O ESG não tira a dependência de resultado de uma empresa. Empresa nenhuma vai conseguir sobreviver sem lucro. O que ela faz ela inclui outras pessoas. Então, dentro desse aspecto social, o lucro não é simplesmente de criar uma ilha. O objetivo do ESG é para que empresários não criem ilhas e empresários criem comunidades. E ele ganha e todo mundo ganha. E é interessante entender aqui que não existe um modelo internacional de ESG, um tratado internacional de ESG, um modelinho que todo o país segue de ponta a ponta, todo mundo faz igual. Não existe isso. O que existem são selos, o que existem são acordos, o que existem são alguns prêmios e, evidentemente, algumas punições para empresas que desrespeitam ou regras na hora de contratação ou regras ambientais. E o terceiro, do G, de governança, essa punição não é legal, essa punição é do mercado. Qualquer empresa, com gratiluz ou sem gratiluz, que não consiga lucro, quebra. E se você acha que aquelas eram todas as perguntas sobre ESG, pensou errado. Existem dezenas de centenas de perguntas sobre ESG não respondidas. Quando a gente pensa em ESG, a gente pensa em sustentabilidade. Agora eu te pergunto, como é que você consegue ter uma empresa de petróleo sustentável? Uma vez que você extraiu e usou o petróleo, existe a emissão de gás. Você faz o que com ele? Como é que você consegue ter uma empresa de ouro sustentável? Você fez um buraco na terra para conseguir extrair o ouro. Depois que você extraiu, você faz o que com o resto da terra? Essas empresas que abraçam a bandeira do ESG também são abraçadas pela inflação quando ela chega. Uma vez que ESG tem a ideia de social, tem a ideia de comunidade, será que essas empresas, no momento de crise, no momento de inflação, no momento de perda de recursos, elas também vão aceitar lucrar menos para poder empoderar a comunidade? E por que ESG tem essa cara de utopia? Porque ele foi pintado de forma utópica. A bandeira não nasceu de forma utópica, mas foi apresentada assim. A bandeira ESG nasceu para a empresa administrar bem os recursos que tem. ESG nasceu com a ideia da empresa lucrar hoje e lucrar no futuro. ESG nasceu na ideia da empresa não fazer hoje algo pelo qual ela possa ser punida amanhã. Agora, por que ela ganhou essa roupagem utópica? Por causa de um cara chamado Larry Fink, que ele dirige o maior fundo de investimentos do mundo, chamado BlackRock. Um dia no passado, aconteceu algo muito ruim nessa empresa, numa das empresas que esse cara investia, e aí, ao invés de tentar assumir toda a responsabilidade, ele falou, não, a partir de agora, faremos o bem. E esse bem virou o tal do ESG. E aí esse fundo de investimento começou a somente investir em empresas que também abraçavam o tal do ESG.
O que ninguém conta para você é que a ideia de ESG, de transferir a responsabilidade para o consumidor, é utópica. Isso não existe. Na prática, as empresas continuam vivendo de lucro, continuam vivendo de dividendos, os bancos continuam vivendo de juros e a empresa que não entendeu ainda o que é ESG quer viver de imagem. Depois de falarmos tanto sobre o que não é ESG, seria legal a gente pensar no que é ESG. Então eu vou te dar 4 pontos aqui. Primeiro, ESG é administração eficaz. Você tem lá a sua empresa, tem alguns recursos à sua disposição, você usa todos esses recursos da melhor forma que você puder para otimizar seu resultado. ESG é preservação da natureza. Então pouco importa onde você mora, todo mundo mora no mesmo planeta, está sujeito aí às mesmas catástrofes, então é interessante você ter uma relação mais inteligente com a natureza. ESG é inclusão de nichos que estavam excluídos. Então você quer expandir para alguns nichos que não estavam incluídos, você traz mais pessoas para a mesa que falam a língua dessas pessoas, você consegue contratar mais, a empresa cresce, você consegue vender mais, a comunidade se beneficia. ESG é um consumo consciente. Ao invés de você consumir alguma coisa que vai virar lixo daqui a alguns segundos, você começa a fazer escolhas mais inteligentes na hora de compra de produtos. Como eu te disse, ESG é uma bandeira sensacional, um tema interessantíssimo. Eu gosto de pensar em ESG como ESG sem mimimi. As pessoas que entendem o poder dessa bandeira conseguem abranger outros mercados, contratar outras pessoas, falar com gente que elas não falavam e administrar melhor os recursos que elas já têm. A pergunta que você deveria se fazer nesse momento é como você consegue levar ESG para a sua empresa. Esse foi o nosso Papo de Gestor de hoje. Reflita, penere e aplique. Faz sentido para você? Então vá lá e faça como se sua vida dependesse disso. Porque na verdade, depende mesmo. Forte abraço!